Oi pessoal, esse vídeo que a gente vai passar aqui já tem mais de um ano, porém ele é mais atual do que nunca porque ele fala do saneamento básico, da questão gravíssima que mata crianças todos os dias no Brasil. Era uma MP que o governo tinha para resolver o problema, só que ela já caducou, então foi entrado com um projeto de lei que é o Marco do Saneamento Básico, foi votado na Câmara em dezembro do ano passado e o Senado está sentado há 6 meses em cima, agora está prestes a votar. É muito importante que todos vejam o vídeo e ajudem a pressionar. Fala aí galera do Ranking, vamos conversar hoje sobre um problema muito sério que aparece muito pouco nas manchetes brasileiras. Como você se sente quando vem uma notícia com a morte de uma criança? É uma tragédia, acerta um soco no estômago, a gente fica imaginando a família daquela criança, a mãe chorando no caixãozinho. Agora, e se a gente falasse que tem uma tragédia que mata 15 crianças em média todos os dias no Brasil, silenciosamente? Isso dá 5.000 crianças mortas à toa, de forma idiota, besta, leviana, por ano, e ninguém falando nada. Praticamente como se tivesse o Brasil numa guerra do Vietnã, em números parecidos com o que morria na guerra dos Estados Unidos, só que no nosso caso, a guerra não é contra bombas e tiroteios, a guerra é contra água suja. É isso mesmo que você ouviu. A questão do saneamento básico no Brasil ainda está muito longe de ser um acesso para a nossa população. Hoje, de cada 4 brasileiros, só um tem acesso a água limpa e tratamento de esgoto. Nós estamos muito longe dos países desenvolvidos, onde 100% da população já tem saneamento básico, e estamos muito longe também dos países principais em desenvolvimento, como por exemplo Chile, China, México, África do Sul, todos esses grandes países aí em desenvolvimento que têm em média 80% da população com acesso a saneamento básico. Isso significa todos os dias a gente joga no nosso meio ambiente 1,5 bilhões de litros de água suja, dá o equivalente a 6.000 piscinas olímpicas cheias de água suja, que sujam o nosso meio ambiente, que geram doenças para a população e matam milhares de crianças por ano. E por que não acontece isso? Por que o saneamento básico não chega nas camadas especialmente mais pobres da população? Porque basicamente, ao contrário de outros setores, como por exemplo luz e telefonia, que já tem investimento privado, esses setores de água e esgoto estão esmagadoramente nas mãos do setor público. Ainda está fechado a iniciativa privada poder investir nessas áreas. E o setor público tem uma carência enorme de investimento, não tem poder de investimento, não tem qualidade e competência de gestão para levar água e esgoto para essas pessoas. Então, quando se fala de setores em que as empresas privadas estão provendo o serviço, como luz, telefonia, TV em casa, celular, o que é provido pela iniciativa privada, as populações, inclusive mais pobres, têm acesso e já consomem. Na hora que você precisa do governo, aí é uma desgraça. Hoje, dos 5.500 municípios do Brasil, 5.400, ou seja, quase todos, não têm acesso à oferta privada de saneamento. Tá tudo nas mãos de estatais aí fechadinhas, as máfias das estatais blindadas de concorrência. Agora, nos 100 municípios que já têm iniciativa privada, a gente vê que tem uma diferença muito grande do investimento. Na iniciativa privada, as empresas têm investido R$ 418 por habitante. E no setor público, eles conseguem investir somente 188, ou seja, muito menos da metade, não dá nem para atender a demanda. Agora, por que a empresa privada investe o dobro da estatal? Porque a estatal não tem grana. E por que a estatal não tem grana? A hora que você dá uma olhada melhor nos números, você vê o gasto com o pessoal. A empresa privada, ela gasta em média 22% da receita, ou seja, se ela ganha R$100, ela gasta 22 com a sua equipe de funcionários. Já a empresa pública gasta mais da metade, 51%. Ou seja, tá claro aí a diferença de investimento. A empresa pública é um baita cabidão de emprego, torra todo o dinheiro com cabide de funcionário público aí, fazendo sei lá o que, com salários muito acima do mercado, e não sobra nada para investir para levar esgoto e água limpa para a população. Nos poucos casos em que houve a liberação para a empresa privada atuar, vou dar o exemplo aqui de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, em que a iniciativa privada entrou na cidade, investiu mais de R$1 bilhão, gerando muito emprego, e as taxas de doenças e internações por diarreia na cidade desabaram. Antes da mudança da lei em 2013, a cidade tinha 1.200 internações de crianças por diarreia por ano. E depois que o saneamento básico chegou a todos, o número de internações caiu para 140, ou seja, caiu 90% o número de internações. Ou seja, é muito eficaz quando você leva água limpa para a população. E esse é um assunto, como a gente falou aqui, que está muito pouco debatido nos jornais, ninguém fala nada, são mortes silenciosas e que a gente não pode mais ficar calado. Então, nesse sentido, pessoal, a gente precisa
abrir esses monopólios estatais, trazer investimento privado, precisamos privatizar algumas das piores estatais do saneamento. E para isso o governo veio com duas medidas provisórias muito importantes, que é a MP 844 e a MP 868. E vocês sabem aqui do ranking que quando tem que criticar alguma coisa do governo, a gente critica, mas nesse caso a gente tem que elogiar e muito, e são medidas muito importantes para o país porque salvam vidas e melhoram a nossa economia. O problema, e aí a gente chama a atenção de todos os seguidores do ranking, é que essas medidas elas estão enfrentando agora muita resistência no Congresso, porque são medidas provisórias e agora precisam da aprovação do Senado para continuar em vigência, senão vão derrubar essa medida. E nós temos forças muito poderosas contra as medidas do saneamento básico, porque essas MPs elas atacam diretamente os grupinhos de interesse das estatais do saneamento. Que se você começar a privatizar aí Sabesp, Copasa, Sanesul, todas essas estatais, você vai acabar com as mamatas, os cabides de emprego e muito lobby político que apoia aí deputados e senadores no nosso Congresso. Então são interesses poderosos em que você tem de um lado muita grana, muito cargo, muito espaço para roubalheira e do outro lado você tem crianças miseráveis sem esgoto e água limpa. E quem você acha que tem mais força política em Brasília? Nós precisamos aí da ajuda dos seguidores do ranking, veja essa matéria um pouco mais a fundo, tome a sua própria opinião e se você concordar com o nosso posicionamento, é muito importante você escrever para o seu senador. Você pode entrar no site politicos.org.br, ver o contato do seu senador e escrever dizendo que você quer a MP aprovada porque você quer ver investimento privado pesado no saneamento para a gente parar com essa vergonha do Brasil ficar na lanterna do mundo aí em termos de água limpa. Para vocês terem uma ideia, existem hoje 500 bilhões de reais de possível investimento privado para ser feito imediatamente e finalmente levar saneamento básico para todos. Segundo estimativas econômicas, isso daria 700 mil novos empregos em pessoas trabalhando aí para estender a rede de saneamento. Então é muito importante a gente juntos fazer pressão nesse tema que está tão oculto aí no nosso Congresso. Se você gostou desse vídeo, acompanhe a gente nas redes sociais.